Jornal da Manhã. Entrevista. 7h36. É com muita satisfação estamos recebendo em nossos estúdios doutora Daniele Maciel Alevato, responsável pela Alevato Clínica Médica. Bom dia, doutora. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rosana. Bom dia, doutora. Aliás, a doutora Daniele virou nossa consultora em alergia. Cada especialidade a gente chama aqui alguém para falar de forma aberta, na verdade, prestar serviço, sempre indicando que você deve procurar o médico da sua confiança. Mas a doutora Daniele faz esse papel importante de nos mostrar o que pode ser mudado para quem tem alergia. A alergia tem cura, doutora Daniele? Não tem. Alergia é uma das coisas que a pessoa fica até chateada, né? Não tem cura, porém tem controle, né? Então é isso que a gente tenta buscar, o controle da alergia, qualidade de vida e tirar as dúvidas vindo aqui na rádio, né? Às vezes dar umas orientações legais para conseguir ter o maior controle. Mas a senhora a senhora foi cruel comigo. Porque é o seguinte, a história da alergia, é aí que eu vou fazer a pergunta. Muitas vezes, doutora Daniele, a gente tem uma alergia mais exacerbada, ativa, e de repente passa o tempo e você parece que aquilo lá está meio que imunizado na vida da pessoa. Isso é uma reação que pode ocorrer com a gente, ou aquilo que nós conversávamos pouco fora do ar, pode existir um contexto a partir de determinado momento em que você passa a tomar cuidados em casa. Poxa, roupa de cama pode ter ácaro se passar de tantos dias, tem que lavar. Se tem gato, tem que tomar cuidado pelo, enfim, o armário deixou muito tempo fechado, pode estar empoeirado. Por que às vezes, embora a senhora fale que não tem a cura, a gente entra num estado aparentemente de que a alergia não existe mais, ou a gente tomou providências que causavam a nossa alergia e que a gente não sabia? Algumas alergias, que nem também tem muita gente que fala com alimento, né? Ou às vezes aquela rinite, a gente às vezes cria uma tolerância, que nem eu tenho muito pacientes que falam, eu tenho alergia ao gato, mas eu não tenho contra o meu. O meu, ele não dá sintomas. Já quando eu entro em contato com outros gatos ou de cachorro, né, que não é aquele que a gente tá junto, às vezes dá a crise. Então, o que acontece? Você tem a positividade, né, da alergia, só você criou uma tolerância ali no que você convive diariamente. Adaptou, né? Aquele tipo de pelo daquele gato. E aí, hoje, né, a gente estava conversando que seria legal se a gente dar algumas dicas para, às vezes, não ter esse aumento, né, de ácaro, às vezes em casa, a gente conseguir ter um controle para ter uma tolerância. É isso que eu quero perguntar para a senhora, mas antes, perguntar o seguinte: a alergia starta, a gente vê crianças com alergia, né? A senhora também tem a pediatria como especialidade, também tem o título de alergia e imunologia de adulto. O que a senhora trata de criança aqui, acho que eu vou na sua clínica, porque criança é bem atendida lá, tem pediatra, mas tem... Quando é que a gente pode, durante muitos anos, ter todas essas informações que a gente colocou, gato, isso, mais aquilo, e de repente parar de ter? Em que fase isso pode acontecer? No momento emocional de fragilidade, a criança, o adulto? Quem tem mais alergia? O adulto ou a criança? E o que pode ser start no início de uma alergia? É que quando a gente fala em alergia é bem amplo, né? Então a gente está falando de várias coisas que a gente pode adquirir durante a vida e às vezes já nascer com aquele gene do pai e da mãe, né? Que passou pro filho e aí ele também leva essa coisa boa, né? Essa herança pra vida. Então, quando a gente fala quem tem mais, é um pouco impossível de saber, porque tanta criança pode vir herdada, só um dos pais ter, quanto também você pode adquirir. Existe a alergia, quando a gente fala alergia, ela é muito ampla. Então, às vezes, você pode adquirir uma alergia medicamentosa que você tomou a vida inteira e a partir do momento começou a ter a alergia. A alergia em si, ela tem vários fatores que podem ser criados no nosso organismo. Perfeito. Assim como ocorre, o nosso organismo está sempre mudando, né? Então, às vezes, um produto que a pessoa passa, ele começa a dar reatividade. Às vezes, as mulheres, por exemplo, têm mais propensão a ter cheiro, né? Isso. Às vezes também alguma maquiagem começa a ter reatividade ali
Então, por quê? E ela usa a vida inteira. Mas de repente nunca tinha acontecido, a pele começa a ver que não é aquilo que ela gosta. E aí começa a reagir contra algumas substâncias. São chamadas de dermatite de contato. Perfeito. Essa dermatite de contato também entra para alguns... Eu já vi gente com a mão toda soltando cascas, inclusive, da alergia de contato. E aí a gente tenta sempre descobrir, né, a que para a pessoa evitar, mas ela não nasceu com isso, ela adquiriu. Na anamnese, que é a entrevista do médico, eu estou falando aqui com a doutora Daniele Maciel Alevato, e ela é especialista em alergia. A gente pode, num determinado momento, ter N circunstâncias que levem à questão da alergia, né? Como é que é controlar? A senhora falou em meio ambiente. Hoje a gente fala em meio ambiente para tudo, né? Selo verde, menos produção do CO2, enfim, né? Energia limpa, tudo isso. O que a gente pode fazer nesse entorno que a gente vive para tentar minimizar ou não ter alergia? Em relação ao meio ambiente, a senhora falava de ar-condicionado, falava de tantas coisas que às vezes a gente não fala. Eu gostaria que a senhora abordasse essa temática por esse veio. Tá. Algumas alergias, que nem alergia de rinite, né? Quando alérgica, então, eu passei no especialista, fui diagnosticado com alergia alérgica, ou asma alérgico, né? Ou a própria dermatite atópica, ou a conjuntivite alérgica. Quando diagnosticado, tem algumas coisas que a gente faz orientação na clínica, né? Para você ter esse controle melhor do meio ambiente. O que é o meio? Aquele que de casa que a gente consegue ter um controle melhor, porque fora é um pouco mais difícil. Tem, né, mas em casa... Até você pode optar por ir num barzinho, aí numa balada que é fechada. Né? Aí você pode ter menos problema, né? Mas uma das coisas que eu tava conversando... Cigarro são coisas irritativas. É lógico que a gente orienta não fumar dentro de casa, porque é um ambiente fechado e aí aquilo vai piorar ainda mais a irritação, podendo ser um gatilho aí para você ter uma crise alérgica. Outra coisa é, às vezes, como é que a gente vai limpar o meio dentro de casa, né? Então, muita gente fala, eu uso vassoura, eu uso aspirador ou eu uso pano. Uma das coisas que a gente orienta é que vassoura em si não utiliza porque levanta todo o pó. Apesar de a gente não consegue ver, né, muita coisa, micro-organismo que a gente não é visto, então ele levanta e fica 24 horas aí, para quem tem alergia é péssimo, né? Então a gente fala de usar o aspirador, lembrar que no aspirador o saco que fica lá dentro, os micro-organismos, a poeira da casa, tem que ser um específico que pegam pequenas partículas, tá? Então a gente fala para utilizar o aspirador e também um pano úmido que vai fazer aquela limpeza e não elevar. E depois um pano seco para retirar aquela umidade. Elevar só elevato, não elevar. Agora, é importante a gente entender o seguinte: a criança, segundo as relações médicas, a senhora também tem especialidade, aliás, a senhora é campeã, tem especialidade de tudo aqui, né, das crianças. A gente sabe que a criança até 3, 4, 5 anos ainda não está com todas as defesas, não só na questão da alergia, mas enfim, ela está criando todo um sistema de imunidade, vivendo, né? Se sujando, indo para a escola, pega gripe na escola do amiguinho, quer dizer, ela está ali nesse processo que faz parte do amadurecimento. E nesse sentido, existe uma idade em que a gente pode sentir que a criança pode estar mais protegida, e antes dela estar protegida, o que a gente pode fazer ou evitar estar com a criança em determinado local ou circunstância? Tá, quando a gente tem uma fase, né, do bebê ali, que a gente fala que ele tá criando muita tolerância, que falam para ter o contato, grama, não ficar deixando ela tão Vitamina fechada. S, sujeirinha. Isso mesmo. Então a criança tá ali exposta e ela também consegue, como os anticorpos estão em criação até os 3 anos, então a gente fala para ter o maior contato com as coisas. É lógico que se tiver uma reatividade, né, alguma coisa de alergia, tem que procurar o especialista e identificar o que foi, claro, né? Mas a gente tem uma fase da vida que está nessa criação de anticorpos, que a criança consegue se expor a várias coisas e não ter alergia e criar uma tolerância ali. Isso é bom. E isso é ótimo.
Então, até a amamentação até os 6 meses, também ela é muito boa. É lógico que para quem consegue, né? Quem tem leite suficiente, senão a criança chora de fome, né? Tem criança que é fominha, Mas né? quem tem consegue amamentar até os 6 meses, a gente também vê ali uma boa resposta da criança em vigente à alergia. Muito bem, eu vou perguntar daqui a pouco da alergia do idoso. Eu vou pedir para o nosso Carlos Cepa, que está ali na nossa mesa central. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, vamos tomar um café aqui. Eu vou tomar com o marido da doutora, que é o Felipe. Tá né? assistindo. Felipe é parceiraço da doutora, mas ele também exerce uma função global, está sempre fora do Brasil. Esse casal é impossível, mas trabalham bastante, cada um de um lado. A gente volta daqui a pouco, a doutora Daniele, falando sobre alergias, ok? Até já. Doutora, com quem é o café? Sugiro. Com meu marido também. Tá bom, tá oferecido. Muito bem. Café Excelsior, produtos da Padaria Real. E olha, daqui a pouco a gente volta. Essa entrevista que você está vendo aqui no YouTube, ela é depois, além do jornal na totalidade, vai existir um link só com a entrevista da doutora Daniele. Se você perdeu, está entrando agora, a gente falou de alguns temas que você pode não ter ouvido. Então é só entrar no YouTube por volta de meio-dia, algo em torno disso. O nosso querido Wilson Grilo vai ter essa entrevista separada do jornal. Então você quer só ver a entrevista, você liga e busca esse link da doutora Daniele Alevato conversando com a gente sobre alergia. A gente só não tem alergia da doutora Daniele, tá bom? Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Você sofre com algum tipo de alergia aos alimentos? Rinite, coceira nos olhos ou irritação na pele? Sente alguma reação alérgica quando está próximo aos seus pets? Atendendo adultos e crianças, a Clínica Médica Alevato possui atendimento humanizado, proporcionando a devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo. Telefone 15 991 16 8362 ou pelo site www.clinicaalevato.com.br. Você, seu carro precisa de um talento especial. Vem pro Alexandre e Diego Martelinho de Ouro. São 30 anos no mercado automotivo, com a mais alta excelência em seus serviços de funilaria, pintura e martelinho de ouro. A primeira unidade para seguradora está na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2120. E para atendimento particular, na Avenida São Paulo 3001. Ligue 3237-5444 ou acesse alexandremartelinho.com.br. Sabe quem chegou em Sorocaba? A Sorvetes e Café Bruna, com uma proposta de sorvetes e açaí a preço de fábrica, com um super desconto nos valores. Também temos a opção por quilo com diversos sabores incríveis para saborear em nossa maravilhosa loja, onde você também pode tomar um café da manhã super especial. Temos opções para veganos. Não fique de bobeira nesse calor. Corra para Sorvetes Bruna. Dia 3 de fevereiro, sexta-feira, noite do Flashback, com W ao vivo, no Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. Informações 15 998 175281. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, As mais pedidas. Jovem Pan. os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop. Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. A melhor rádio de Sorocaba. Jovem Pan. Matielli Materiais para Construção. Tudo para sua obra do alicerce ao acabamento. Blocos cerâmicos, lajes pré e postes padrão com fabricação própria. Matielli vende mais porque fabrica.
Tudo em 3 vezes sem juros. Mega promoção de blocos cerâmicos, estrutural e vedações com preços imbatíveis. Confira. Informações ligue 32195539 ou acesse matiele.com. Notícia, Rádio Jovem Pan. 7h51. Eu repito, 7h51. Nós estamos aqui com a doutora Daniele Maciel Alevato, e esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Residencial Monte Rei, seu novo 2 dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnumconstrutora.com.br. Muito bem, doutora Daniele, a gente estava falando de crianças, mas existe também determinadas alergias que são mais comuns ou podem acontecer na terceira idade, né? No idoso. O que normalmente pode acontecer com um paciente dessa idade, eventualmente que nunca teve algum tipo de alergia, depois isso pode acontecer, ou eventualmente alguém que também se curou nessa idade de alguma alergia? Quais são os paradigmas que a gente pode estar levando em conta nessa situação? Existem algumas alergias medicamentosas, né? Porque, querendo ou não, com o passar da idade, a gente às vezes vai criando, né? Uma pressão alta, ou às vezes o colesterol. E ao utilizar vários medicamentos, ou um próprio medicamento, você pode criar uma reatividade àquela medicação, tá? Então, uma das coisas que eu sempre falo, que às vezes até não é conhecimento até médico, às vezes tem essa dúvida de a gente ter reação a um medicamento que a gente já usa. Sim, pode acontecer, e a maioria das vezes acontece desse jeito. Você usou a vida inteira uma medicação e começou a ter reatividade. É lógico que qualquer alteração que ocorra, tem que procurar sempre o médico, né, da especialidade, o que você confia, ou o próximo a você, para poder diagnosticar o que está acontecendo. Dependendo do tipo de reação, procurar o pronto-socorro, eles vão ter um conhecimento ali. Pode até ter fechamento de glote, essa coisa pode. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Pode, né, acontecer. A gente, né, o que acontece? Às vezes, o nosso organismo, ele tá criando anticorpo todo dia, né? Então... Enquanto você está vivo, ele está ali. Você está criando, né? Então, às vezes, você utilizou uma medicação e criou um anticorpo, que a gente fala IgE, que é o anticorpo da alergia, e ele faz aquela reação anafilática. Então, aí que você tem que parar, procurar um pronto-socorro e depois investigar o que você teve. Agora, como é que faz essa história eventualmente de medicação, tem pessoas, inclusive, que são tão alérgicas que elas andam, acho que com caneta de adrenalina. Sim. O que isso é realidade? Porque é muito sério, né? Você eventualmente ter esse tipo de problema. Que eu estava comentando, então, esse anticorpo IgE, né? O anticorpo da alergia que faz essa reação anafilática. O que é isso? Pode fazer edema, urticária, aquelas lesões na pele. O pulmão, ele fecha, fazendo vasoconstrição. O que acontece é aquele chiado, né? Falta de ar. Então, a glote faz aquele edema, que é o fechamento da glote. Então, quando acontece isso, e aí vem de medicação, alimento, né? Tem que ter o conhecimento, diagnosticar o que ocorreu para você parar de ter o contato. Mas vamos pensar nos alimentos. Se a pessoa às vezes viaja e não tem o controle que a gente tem em casa, você tem que carregar essa canetinha que é chamada de adrenalina. Ela ainda não é fabricada no Brasil, tá? Então, a todos os pacientes que têm a anafilaxia diagnosticado, a gente entrega uma cartinha, né, solicitando essa caneta de adrenalina, e a gente orienta o paciente como é que é feito a caneta, em que momento o uso, quanto vai utilizar, como é que vai utilizar. Isso é mais comum que a gente pensa ou não? É minoria? Não, é raro. A anafilaxia é raro, mas quem tem causa um grande problema, né? Então é sua vida que está em risco. Se for um só, já está valendo, né? Então, apesar de ser raro,
quando tem que ter o cuidado. Dão essa veracidade? Ou às vezes o teste pode, em algum momento, encontrar determinadas alergias que não vão aparecer naquele momento, mas pode aparecer posteriormente, né? Eu digo, que tipo de teste que hoje se faz, né? Para identificar uma alergia? E se esse é a maior situação que o médico pode enfrentar no dia a dia, porque me parece que isso tudo muito depende do diagnóstico clínico. Sim. É muito mais da entrevista com o teu, por isso você tem que estar bem acompanhado, estar ciente do que você vai falar para o seu médico, porque parte do que você fala é parte do tratamento que você vai fazer, além dos testes que obviamente podem ser feitos. Sim, então quando tiver qualquer reatividade e suspeitar, então tem que parente que tenha, mãe, ou pai, alguém, né, irmão. alguém conhecido, tem que encaminhar para o médico alergologista da especialidade, porque ele vai investigar. Numa conversa, a anamnese, né, na consulta, a gente consegue ver quais são os mais propensos a isso, tá? Aquilo que... Oi. Legal, desculpa, doutora Daniele, o nosso trânsito está pedindo passagem com o Marcos Alves, só marca o ponto em que a senhora parou para a gente retornar. Vamos lá com o Marcos Alves, nas ruas da cidade, mais ocorrências acontecendo aqui em Sorocaba e região. Vamos lá, Marcos, novamente você, bom dia. Ok, Francisco Palhato, bom dia para a doutora Daniele. Nós estamos aqui na Afonso Vergueiro, uma situação diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, viu? Uma van escolar aqui com uma pane mecânica praticamente no meio da pista aqui na Afonso Vergueiro, na pista subida, isso no sentido bairro. Só para que você tenha uma ideia, em algumas situações, de acordo com o número de veículos que estão fazendo a subida, alguns deles até utilizam a própria calçada para fazer a passagem aqui na Afonso Vergueiro. Se o veículo ele for maior, né, ele acaba também na pista da esquerda tendo uma certa dificuldade para fazer a passagem nessa região. Portanto, vale a atenção do motorista que está saindo agora da região central, vai fazer a subida aqui da Afonso Vergueiro, pois essa van escolar está por aqui. Até o momento nós não temos aqui nenhum agente de trânsito, ninguém para orientar esse motorista que está com essa pane mecânica. Portanto, nós chamamos a atenção aí da Urbis para que mande um agente aqui para que a situação seja controlada. Logo à frente, Francisco, logo após a passagem da Humberto de Campos, o conjunto semafórico, para quem está saindo ali dos bairros, os bairros da região da zona oeste de Sorocaba, como Magnólia, Nova Esperança, também tem uma certa dificuldade por conta do conjunto semafórico estar com amarelo piscante também naquela região. Então, toda atenção para o motorista que está fazendo a subida na Afonso Vergueiro na manhã desta terça-feira. São informações ao vivo do trânsito na maior rede de rádios do Brasil. Muito bem, o Marcos está nos informando. Na frente a Land Rover, um pouco acima da padaria real da Afonso Vergueiro, no sentido de quem vai para o quartel do 7º Batalhão do Comando Interior, que fica no final aí quase da Afonso Vergueiro, proximamente ali também onde se vai a alguns bairros, né? Que especialmente Nova Esperança e outros ali da adjacência. Portanto, todo cuidado é pouco, fique atento e evite acidentes. Muito bem, doutora Daniele, eu a interrompi no momento que a senhora estava concluindo uma linha de raciocínio, eu vou pedir para a senhora retomá-la. Tá, então, como você perguntou, né, do diagnóstico, como é que faz, se tem os testes, então a primeira coisa... eles são cartesianos ou não... a primeira coisa que a gente tem que saber é fazer uma consulta médica, né? Com o médico especialista da sua confiança, o alergologista, né? E aí, na própria consulta, ele vai identificar algumas coisas que podem ser o gatilho para você ter tido aquela reação. É lógico que quando tem a reação, a primeira coisa tem que procurar um pronto-socorro sempre, tá? Para ser o médico lá ser avaliado e ser, na emergência, atuar. Depois você vai investigar o motivo, né? O que ocorreu. E aí existe teste, tá? Então a gente faz uma bateria de exames, no caso, tanto exame de sangue, deu positivo, com a história clínica, a gente já abre ali um diagnóstico. O exame não deu. Então, vamos evoluir para algum teste realizado, que às vezes, dependendo de como foi a reação, então a gente indica, às vezes, o prick teste ou o PAT teste, como foi a reação conversada em consulta médica, né? Então, ali a gente consegue
Não deu certo, a gente ainda faz o teste de provocação oral. Então, a gente tenta submeter novamente, né? Dependendo do tipo de reação que foi na conversa. Então, a gente vai saber, porque a anafilaxia a gente não vai submeter a pessoa novamente, claro, a não ser que tenha certeza que seus exames diminuíram. Aí fica naquela dúvida, faz tanto tempo que eu fiz exclusão, vamos pensar num alimento. E agora meus anticorpos, que antes eram altos, diminuiu. Aí a gente vai para testes para ver se a pessoa conseguiu tolerância. Perfeito. Tá, curou. E quando não tem um diagnóstico, aquela reação mais grave chamada anafilaxia, né? Que é o fechamento da glote, que todo mundo conhece. Sim. Aí a gente indica a caneta de adrenalina, ou EpiPen, também conhecida, porque como é importada, a gente não fabrica ainda. Custo alto, né? Tem que trazer, e ela tem uma validade aí de 1 ano. Mas quem precisa é a vida que tá. Não tem como. Então, né? tem a necessidade. Olha, eu queria ficar falando até amanhã, mas eu vou fazer uma derradeira pergunta à senhora. Eu acho que é legal essa abordagem. Esporte. A pessoa que tem alergia começa a praticar, se você tem muita idade, caminhada todos os dias, no mínimo 30 minutos. A outra pessoa que está na meia idade, corre, ou vai para o crossfit, ou vai fazer musculação, ou joga tênis. O esporte é um aliado para a melhora das questões da alergia? Sim, tanto o esporte, uma boa alimentação, né? Evitar muitas coisas industrializadas, é um aliado, sim, da melhora da que a gente fala da resposta imune, né? Então, eu li bastante coisa sobre esporte, que quando você pratica pelo menos 30 minutos ao dia, a sua qualidade de vida melhora bastante. Então, porque também tem um emocional, né? Se você ficar pensando na alergia, você vai ter alergia de tanto pensar, né? Mas é a resposta mesmo do próprio organismo vigente a essa prática do esporte. Então, tanto o esporte quanto a alimentação, a natação, às vezes indicado para alguns tipos, né, de doenças que a gente indica. Então, sim, uma boa resposta, são aliados. Muito bem. Olha, eu falei com a doutora Daniele Alevato. Se você quiser saber, não ligou agora, né, e não assistiu a entrevista com ela, a partir de 12h no YouTube, no Jovem Pan Sorocaba Oficial, a gente tem o jornal na íntegra, mas também terá individualizada essa entrevista que a gente fez, e você pode estar se atualizando, pensando mais, se informando mais sobre alergia, e quem sabe estar colaborando com alguém da sua família, com alguém do seu trabalho. É sempre positivo, né? A doutora Daniele sempre diz o seguinte: procure seu médico de confiança, procure o profissional que pode trabalhar. É fundamental que você se prepare para evitar algo um pouco mais grave. Doutora Daniele, muitíssimo obrigado. Obrigada. A gente se vê em breve, né? Daqui a pouco a gente está sempre tendo dúvida dos nossos ouvintes. Fica aqui realmente o nosso agradecimento por esclarecer um pouco mais sobre alergia. Obrigada pelo carinho. Muito bem. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.